Olá, turma! Vamos começar a nossa aula de ciências. Sejam todos bem-vindos e aproveite também para tirar todas as suas dúvidas. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. As infecções, elas são infecções cujos agentes causadores, vírus, bactérias e outros organismos, são transmitidos principalmente por meio do contato sexual, oral, vaginal e anal, por pessoas infectadas. Na relação sexual, as ISTs podem ser prevenidas por meio de uso de preservativo masculino e femininos. Algumas ISTs também podem ser transmitidas por meio de objetos cortantes ou perfurantes contaminados. Outra forma de transmissão se dá pela mãe infectada ao bebê durante o parto ou na amamentação. A partir de agora, vamos ver algumas delas. Conheceremos o vírus do papiloma humano, que é o HPV. O vírus do papiloma humano é o nome dado a um conjunto de diversos tipos de vírus que infecta a pele e mucosas do trato genital. A maioria das infecções por HPV é assintomática. Quando os sintomas estão presentes, os principais são o aparecimento de verrugas e lesão no pênis, na vagina, no ânus, no colo do útero, na boca e na garganta. Além de irritação e coceira na região genital, alguns tipos de HPV podem causar câncer, sobretudo no colo do útero e no ânus. A prevenção contra o HPV pode ser feita pelo uso de preservativo e por meio de vacinação. A vacina protege contra certos tipos virais que causam apenas lesões e verruga e contra outros que causam câncer do colo do útero. Existe também a herpes genital. A herpes genital também é causada por um vírus, pode ser transmitida por contato oral genital ou genital-genital e da mãe ao bebê durante o parto. Entre os principais sintomas desse IST estão o aparecimento de bolhas agrupadas na região do pênis, da vagina, no ânus e no colo do útero. Essa bolha pode se tornar dolorosa e também causar coceira e irritação local, febre e dores ao urinar. Como medida preventiva, recomenda-se o uso de preservativo nos contatos sexuais e que o contato sexual seja evitado enquanto houver lesões ativas. A clamídia e gonorreia é causada pela bactéria da espécie Chlamydia traxonum, enquanto a gonorreia é causada pela bactéria. Ambas são transmitidas via sexual, que inclui um contato oral genital e genital-genital. Em alguns casos, podem ser transmitidas ao bebê durante o parto. A maioria das mulheres infectadas por essa bactéria não apresenta sinais ou sintomas, mas pode apresentar corrimento ou dor durante a relação sexual. Os homens podem apresentar dor ao urinar, dores nos testículos, corrimento amarelado ou de cor clara. Como medida preventiva, recomenda-se também o uso de preservativo. A sífilis é causada pela bactéria. Os sintomas iniciais comuns é o aparecimento de uma ferida no local de entrada da bactéria, seja na vagina, no colo do útero, no pênis, na boca, etc. Após 10 a 19 dias de contato, em geral, essa ferida não coça, não arde, não dói e não tem pus. Posteriormente, após a ferida ser cicatrizada, pode aparecer manchas no corpo, febre, dor de cabeça e mal-estar. Após esses sinais e sintomas, não ocorrem outros por algum tempo. Entretanto, em estado avançado, pode surgir lesão na pele, nos ossos, no sistema cardiovascular e nervoso, que pode levar a pessoa a infectada à morte. Como medida preventiva, recomenda-se o uso do preservativo. Também é importante a realização de exames para detecção de sífilis em gestante durante o pré-natal, pois a bactéria pode ser transmitida para a criança na hora do parto. E a tão conhecida AIDS, ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida Humana. Ela é causada pelo vírus da imunodeficiência, que ataca células do sistema imune responsável pela defesa do organismo, especialmente alguns tipos de glóbulos brancos. Por este motivo, as pessoas infectadas pelos vírus podem apresentar baixa imunidade, caracterizando a AIDS. Muitos portadores do vírus HIV não manifestam sintoma ou desenvolvem a doença. No entanto, as pessoas infectadas com HIV podem transmitir o vírus a outros por meio de relações sexuais desprotegidas, isto é, sem o uso do preservativo.
O HIV também pode ser transmitido pelo compartilhamento de seringas contaminadas da mãe para o filho durante a gestação, no parto ou na amamentação e na transfusão de sangue. Por isso é importante fazer o teste que detecta a infecção pelo vírus. O quadro que você está vendo aqui é um exemplo dessa transmissão. E como é que uma pessoa pode ser contaminada pela AIDS? Através do sexo vaginal sem camisinha, sexo anal sem camisinha, sexo oral sem camisinha. O uso de seringa por mais de uma pessoa, também pela transfusão de sangue contaminado da mãe infectada para o filho durante a gravidez, no parto e na amamentação, e com o uso de instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. E como fazer para não ser contaminado? Sexo desde que seja usado corretamente a camisinha, masturbação a dois, beijo no rosto ou na boca, suor e lágrimas também não contamina, picada de inseto também não transmite, aperto de mão ou abraço, sabonete, toalha, lençol não contamina, talheres e copos, assento de ônibus, piscina, banheiro, doação de sangue e também pelo ar não é contaminado pela AIDS. Infecção pelo HIV e a manifestação da AIDS. Os primeiros sintomas de infecção pelo HIV aparecem cerca de 3 a 6 semanas depois da infecção e são similares ao de uma gripe, como uma febre ou mal-estar. Por isso, a maioria dos casos de infecção passa despercebida. Depois deste período, inicia-se uma fase em que não se manifestam sintomas, apesar de as células de defesa estarem sendo atacadas pelo vírus. Essa fase pode durar muitos anos. Ao longo do tempo, com o constante ataque às células de defesa, elas passam a funcionar com menos eficiência, deixando o organismo cada vez mais debilitado e vulnerável e outras infecções. Nessa fase, os sintomas mais comuns são febre, diarreia, suores durante a noite e perda de peso. Com a imunidade baixa, surgem doenças oportunistas, aquelas que se aproveitam da fraqueza do organismo, caracterizando o estágio mais avançado da doença. Por desconhecimento da infecção por HIV ou por não conseguir corretamente o tratamento indicado pelas equipes de saúde, as pessoas portadoras do HIV podem sofrer de tuberculose, pneumonias, alguns tipos de câncer, entre outras doenças que podem acabar levando à morte. Considerando a gravidade da doença, as unidades de saúde recomendam que sejam feitos testes para detecção de HIV sempre que as pessoas tiverem relação sexual sem preservativo e que tenham passado por alguma situação de risco de infecção. Quanto antes a presença do HIV for detectado, maior a chance de evitar as fases avançadas da doença. O tratamento de portadores do HIV é feito com o uso de medicamentos chamados de antirretrovirais, distribuídos gratuitamente no Brasil desde 1996 a todas as pessoas que necessitam do tratamento. Os antirretrovirais agem impedindo a multiplicação do vírus no organismo, o que evita que o sistema imune se enfraqueça demais. O uso desse medicamento é fundamental para que as pessoas infectadas com HIV tenham maior tempo e qualidade de vida. Entretanto, eles também têm efeitos colaterais, por isso é melhor avisar ao máximo a infecção pelo vírus. Vamos ver agora outras questões relacionadas às ISTs. Na maioria das ISTs, o agente causador é transmitido por meio do ato sexual sem proteção. De maneira geral, o ato sexual é um contato íntimo entre pessoas. As intimidades está relacionada ao conhecimento que se tem de si mesmo e também do parceiro ou da parceira. Normalmente, a intimidade com uma pessoa pode ser construída por meio de conversas, de convivência e de amizade. Neste contexto, tem-se a oportunidade de analisar os gostos, o comportamento, o círculo de amizade, entre outros. Entretanto, é preciso haver sinceridade, confiança e respeito de ambas as partes. Assim, entendendo e respeitando o outro, é possível saber esperar o momento certo para uma relação sexual, bem como a escolha compartilhada de um método eficaz de prevenção que reduz os riscos das ISTs. Se, por um lado, a intimidade pode auxiliar na redução dos riscos quanto à IST ou até mesmo de uma gravidez indesejada, por outro lado, ela pode tornar as pessoas menos preocupadas com essas questões devido a um relaxamento natural gerado pelo comodismo, o que faz que muitas vezes
ela não deixa de usar métodos preservativos. Por isso, é bom lembrar, a utilização de métodos que previnem IST sempre deve ser colocada em prática, independentemente da intimidade entre os parceiros. Então é isso, turma, por hoje vamos ficando por aqui. Agora é hora da atividade. Você vai copiar e resolver a atividade da página 185 e 186, da primeira à quinta questão. Você vai copiar e resolver a atividade em seu caderno, tirar uma foto legível e em seguida enviar para mim. Vou ficar aguardando você. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, turma!